Emagrecimento do André de outubro, cena 1, tomada 1. Fala pessoal, tudo bom? André Buitoni aqui, para quem não me conhece, seja bem-vindo ao canal da família Buitoni. E o tema de hoje é emagrecimento. Eu vou falar da minha jornada do emagrecimento, o meu processo de emagrecimento, mas eu quero falar sobre esse tema não só como uma experiência minha, como um relato meu, mas de uma forma que eu espero possa também ajudar quem porventura também está passando por esse processo. Então, se você que está assistindo esse vídeo também quer emagrecer ou está fazendo algum tipo de dieta, eu espero que alguma informação desse vídeo possa te ajudar, possa te motivar a melhorar esse processo, tá? Então, em primeiro lugar, eu nem sempre fui assim, né? Eu já fui bem mais gordo, eu vou colocar umas fotos na tela. Então, eu já tive mais de 125 quilos, isso já faz bastante tempo, tá? Isso foi lá por volta de 2011, essa foto. Depois, esse peso ficou comigo por algum tempo, eu consegui perder um pouco desse peso, enfim, fiquei naquele vai e vem, que todo gordinho sabe como é. E aí, mais recentemente, assim, para resumir, né, senão o vídeo vai se alongar demais, eu agora, em agosto, né, há 2 meses, eu decidi voltar para dieta, que eu já fiz vários tipos de dieta, né, mas eu decidi voltar para uma dieta que mais ou menos estava funcionando para mim, que eu sei que eu consigo perder peso, e eu tinha recuperado esse peso porque eu saí de férias, eu morei fora, enfim, vários fatores aconteceram que fez com que eu ganhasse o peso de volta, né. Então eu decidi reiniciar essa dieta em agosto, tá? Mas antes de eu falar sobre exatamente qual era o meu peso em agosto e se eu emagreci ou não emagreci, né? Agora a gente está em outubro, estou filmando esse vídeo dia 6 de outubro. A minha revisão, vou fazer uma revisão mensal desse processo, vai ser sempre na primeira segunda-feira de cada mês, né? Então eu fiz ontem uma análise, dia 5 eu fiz uma análise do processo e tal, eu preparei umas coisas para falar para vocês, mas como faz tempo que eu não falo sobre esse assunto, jornada do emagrecimento, eu queria dar um apanhado geral sobre emagrecimento, né? Então vamos lá. Primeiro que eu queria falar que às vezes as pessoas têm uma tendência de ser simplista, assim, com relação à dieta. Então as pessoas pensam que, emagrecimento é fazer uma dieta. Ou às vezes elas pensam, além de fazer uma dieta, emagrecimento é também fazer exercício, né? Fazer uma dieta, fazer um exercício. E às vezes não evolui muito, né? Às vezes o pensamento fica nisso. Uma dieta e exercício físico, e se eu fizer isso vai estar legal, vou emagrecer. Mas nem sempre é assim. Eu acho que o que eu venho fazendo e que acho que vem dando certo e que eu queria sugerir, né, para vocês, é pensar no emagrecimento como algo com mais, vamos dizer assim, emagrecimento como mais variáveis, né? Tem mais coisa além de só a dieta em si, a alimentação e os exercícios físicos. Então eu trouxe para vocês, eu tenho aqui na minha mão, mas eu vou pôr na tela uma imagem, né, um pouquinho mais bonita. Eu trouxe para vocês o que eu e a Paulinha estamos pensando de emagrecimento e que a gente vem fazendo, né? Então o processo do emagrecimento a gente dividiu em 5 grandes áreas, digamos assim, né? As 2 primeiras áreas é o que o pessoal geralmente associa mesmo com dieta. Então a área das estratégias alimentares, onde a gente vai tratar, né, da nossa alimentação, o que a gente vai comer ou não comer, né? E a área de estratégias de exercícios físicos, que é o treino, né? O que a gente vai treinar para perder a nossa caloria, para entrar em forma, digamos assim. Além dessas 2 áreas, acho importante a gente falar de estratégias de organização, planejamento e monitoramento do emagrecimento, ou vamos só chamar de estratégia de organização, né? Que nessa área a gente vai medir a nossa dieta, a gente vai definir metas, controlar o peso, né? A gente vai fazer uma série de medições e organizar a dieta e planejar também, né? Depois a gente vai falar sobre estratégias de cuidados pessoais e estratégias psicológicas ou de mudança de pensamentos. Então cada área dessa tem suas estratégias definidas, tá? Então, por exemplo, eu vou começar pelas 2 que eu vou exemplificar cada uma agora, pensando no que a gente está fazendo e está dando certo e que eu estou gostando e pretendo continuar nessa linha, né? Estratégias alimentares. A alimentação é principalmente low carb. Principalmente por quê? Porque acho que a gente não é muito radical quanto a isso. A gente consome, por exemplo, alguns alimentos que não são tradicionalmente low carb, como frutas
e cenoura e às vezes algumas outras coisas, tá? Mas a gente tenta também não consumir isso em excesso, né? Não comer demais esses alimentos que não são low carb. E tem alguns que a gente tenta retirar 100%, tipo arroz e batata, assim, né? Então a alimentação é principalmente low carb, tá? Depois, utilizar a estratégia do jejum intermitente, que é uma estratégia que impulsiona muito a perda de peso. Então, quando a gente está precisando perder mais peso, a gente faz mais jejum. Quando a gente está mais ou menos na meta, a gente faz menos jejum. A gente vai utilizando o jejum intermitente conforme ele é necessário, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre cada estratégia dessa, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, é só um apanhado, tá? Então também a estratégia de beber mais água, entre 1,5 litro e 2 litros de água, que tem vários benefícios para a dieta. Depois, comer menores quantidades, mesmo quando for low carb. Então tem muita gente que fala em low carb, em dieta, e acha que, porque eu tô comendo uma comida boa, uma comida saudável, uma fruta, um legume, eu posso comer o quanto eu quiser, eu posso comer à vontade, né? Isso é muito comum de quem faz dieta querer isso, né? Mas eu quero saber os alimentos que eu posso comer à vontade, até encher minha barriga. A gente geralmente evita esse pensamento, né? O nosso pensamento é, não, vamos comer em menores quantidades, mesmo que seja um alimento low carb, mesmo que seja um alimento bom. Porque, no nosso ver, comer até você ficar embuchado, né? Encher a barriga, isso é um pensamento de uma mente gorda, né? Isso é a gente querer estar sempre pensando em comer até passar mal e comer para obter o prazer. Na verdade, acho que isso de comer menos tem um pouco a ver com a gente comer para se alimentar. E a gente pensar também como que as pessoas magras se alimentam. Geralmente elas comem menos quantidade, no geral, né? Então também, diminuir o consumo de refrigerantes diet, mas não precisa zerar. Existem pessoas que retiram todo tipo de refrigerante da dieta. Não é o nosso caso, para nós refrigerante é importante, a gente gosta de tomar um refrigerante com gelo, com limão, assistindo um filme. Eu acho que é um dos prazeres assim que a gente não gostaria de retirar, mas a gente tenta reduzir. Então, eu acho que tem dias, assim, tem vários dias que a gente fica sem refri, por exemplo, mas no fim de semana a gente põe de volta. Ou durante a semana, se a gente tiver com vontade, a gente também consome refrigerante, enfim. Eu acho que o refrigerante diet, ele não é algo que atrapalha muito a nossa dieta, por isso a gente ainda mantém, só que em pequenas quantidades, tá? Daí depois, reduzir drasticamente o consumo de álcool, se possível não consumir. Então o álcool, ele possui muita caloria, fora que quando a gente bebe, a gente sente fome e a gente quer comer, e geralmente o álcool está associado com esses hábitos de engorda, digamos assim. Então, reduzir o álcool é primordial na parte de alimentação. Então, basicamente, essas são as estratégias alimentares, tá? A gente tem as nossas comidas que a gente faz, a gente tem a marmita low carb, a marmitinha de frutas que a gente congela, a saladinha que a gente prepara e deixa para a semana inteira na geladeira, o ovo em conserva que a gente deixa sempre na geladeira à disposição. A gente tem o suco verde que fica congelado já, a couve com limão, com maracujá, a gente deixa já prontinho no freezer. Então a gente tem todos esses alimentos que são estratégias alimentares também e que estão relacionadas com a parte de organização, né? Então isso a gente deixa sempre pronto para ter esses alimentos à mão, tá? Vamos partir então para a estratégia de exercícios físicos que eu venho utilizando, que são minhas metas, o que eu venho fazendo. Eu acho que exercício físico não é uma coisa que todo mundo obrigatoriamente tem que fazer para perder peso, mas eu acho que é algo que ajuda bastante e para mim é um objetivo que eu quero, porque eu não quero só emagrecer e ficar super magro. Eu quero ter uma definição da musculatura, então eu acho que o exercício para mim é importante. Então, de meta, treinar pelo menos 3 vezes por semana, mantendo o foco na musculação. Para cardio, é principalmente fazer corrida com caminhada alternada e pular corda. Então, apesar de o foco ser a musculação, eu também tenho alguns treinos de cardio que eu tento estar sempre fazendo, né? Possuir treinos leves e fáceis para os dias que não estiver motivado. Então tem vários dias que eu não tô afim de treinar, né? Normal, ninguém gosta de treinar o tempo inteiro. Às vezes é meio chato. Mas para isso eu prefiro ter treinos leves e fáceis de 15 minutinhos que não vão me cansar muito, não vou nem ficar muito suado, mas eu prefiro assim, não, pelo menos eu vou fazer esse treino então. Se hoje eu tô cansado, não tô a fim de treinar, eu vou fazer esses 15 minutinhos desse treininho, tá? Então eu tenho uma lista de treinos aí que depois posso pôr na tela ou já ponho agora, não sei, enfim, vamos ver. Aí tá. Evitar o treinamento excessivo por causa das dores fortes após o treino. Então, para quem está acima do peso, não existe a necessidade de ficar se matando fazendo um treino muito pesado como se
se a gente fosse assim, halterofilista, atleta, né? Então evitar esse treinamento excessivo, porque se a gente ficar muito cansado, a gente não vai querer treinar por 1, 2, até 3 dias, a gente vai pular outros treinos. Então não vale a pena, não é bom para a saúde. Então eu acho que manter o treino de acordo com o nível que eu tô, né? Depois, no início do processo, o foco é estabelecer o hábito de treinar. Então, não se preocupar tanto com quanta caloria eu estou perdendo, se eu estou ficando mais forte ou não, mas pelo menos nesse momento agora inicial, eu quero saber que eu estou treinando essas 3 vezes por semana ou 4, eu quero saber que eu estou fazendo os treinos, né? Depois que eu tiver isso estabelecido, eu posso progredir para outras metas mais difíceis. Vamos agora para a parte de estratégias de organização, né, que envolve planejamento e monitoramento do emagrecimento. Então, o primeiro passo que a gente já fez, né, na dieta foi estabelecer a meta final, estimada pelo IMC. Então, no meu caso, eu tenho 1,73 de altura. O meu IMC normal é a partir de 74 quilos, né? Então, para quem tinha 125, cair para 74, são praticamente 50 quilos que eu precisei perder, e ainda estou precisando perder uma parte disso, né? Daqui a pouco a gente vai ver o quanto, para chegar nesse 74. Eu não sei se eu vou realmente chegar no 74, porque depende também da musculatura, de como vai ser meu treino, enfim. Quando eu estiver chegando lá pelo 85, aí eu posso ver melhor essa meta, né? Mas é importante definir isso desde o início. Depois, estabelecer metas mensais, semanais e diárias. Então, essas metas a gente tem elas anotadas em planilhas, que é o próximo passo aqui, ó. Manter fichas impressas ou digitais para anotação de peso, monitoramento do peso, né? Essas fichas são importantíssimas para que você se mantenha na dieta. São ferramentas que vão dizer para você se você pode ou não sair da sua dieta, se você pode ou não abrir uma exceção, porque uma das coisas mais difíceis na dieta é você saber, né? Será que hoje eu posso abrir uma exceção e comer essa batata e comer essa sobremesa? Eu posso pular meu treino hoje? Então eu acho que as fichas de controle, né? A gente tem um controle diário, né? A gente tem um mês impresso, né? Por exemplo, agora eu vou mostrar para vocês de agosto, de setembro e de outubro, o mês inteiro impresso. A gente se pesa todo dia e a meta tá ali, e a gente tem que bater aquela meta. Então, se a gente tiver bateu a meta ou tá acima da meta, né, conseguimos tá melhor, beleza, eu acho que tudo bem, né? Se você quer sair, ir para um restaurante um dia ou outro, você pode, de acordo com isso, sabe? Se você tá atrasado, se você não tá conseguindo perder peso, então não faz sentido você querer se dar esse luxo de ficar saindo da dieta, comendo doce, né? Então eu acho que é importantíssimo esse passo de você controlar o peso e ter as fichas. Depois, fazer avaliações mensais para verificar e melhorar o processo do emagrecimento. Para que é isso? Para você avaliar o que deu certo e o que não deu certo. Se você não perdeu peso, você vai ter que mudar alguma coisa. E você precisa ter as coisas anotadas para saber o que mudar, né? Então você tem que ter esse controle, sabe? De olhar no fim do mês e falar, eu perdi meu peso? Legal. Então eu posso continuar fazendo a mesma coisa, né? Tem algo que eu possa melhorar ainda? Sentir alguma falha? Por exemplo, eu senti falha em agosto principalmente, em setembro também, mais pro começo, de eu não ter controle do meu exercício físico. Então eu cheguei agora na minha revisão e falei, tá, e quanto que eu malhei em agosto? Eu não sei, eu não faço ideia, porque eu não anotei em nenhum lugar, eu não tive nenhum tipo de controle em agosto. Então eu implementei agora em outubro isso, para que, no fim de setembro, na verdade, implementei, para que a partir de agora não tenha mais esse erro, né? Eu quero saber se eu tô malhando ou não tô, o que eu tô fazendo, para eu poder mudar isso, né? Depois, organizar o calendário ou planejamento pessoal para poder ter tempo para fazer exercícios físicos, ir ao mercado e preparar os alimentos da dietas, marmitas ou outros, né? Então, uma das desculpas principais que as pessoas usam para dieta é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de malhar, eu não tenho tempo de cozinhar, eu não tenho tempo de fazer comida saudável, e por isso eu fico recaindo em fazer congelados, em fazer comidas fáceis, pronta, enlatada, enfim, né? Então isso, na verdade, é um pouco, no fundo, assim, é um pouco mentira, porque não é que você não tem tempo, você tem tempo, mas talvez você só não priorizou aquilo. Então a parte de organização é isso, priorize isso. Não espere chegar no momento que você tem fome para decidir fazer uma refeição saudável, porque você vai abrir sua geladeira, não vai ter nada saudável, vai ter um monte de coisa que você não pode comer e você vai sair da dieta com certeza.
né? Então esse passo de organização é isso, é saber, olha, pelo menos uma vez ou 2 vezes por semana eu vou estar indo no mercado, eu vou estar comprando os alimentos da minha dieta, eu vou ter 1 ou 2 dias na semana em que estão separados para eu cozinhar o que eu estiver precisando cozinhar, se eu vou congelar uma marmita, se eu vou deixar alguma coisa pronta. Então essa organização eu acho que faz parte de uma boa dieta, um bom processo de emagrecimento, você ter clara essa organização para você, ter esses tempos, quando que eu vou malhar, quantas vezes por semana, em qual período, né? Então a parte de organização é isso, estratégias de organização. Vamos passar para as estratégias psicológicas ou de mudança de pensamento. Eu acho que essa área é uma área que muitas pessoas não consideram, talvez nunca pensaram que existe essa possibilidade na dieta, né, de você pensar na parte psicológica do emagrecimento, mas eu acho que isso principalmente é o que faz o sucesso a longo prazo acontecer, né? Por que a gente que é gordo vive emagrecendo e engordando, né? Porque a gente não tem uma mudança de pensamento, né? A gente não tem o foco. Então, algumas estratégias que eu estou implementando, estou tentando modificar na minha vida, né? Definir estratégias sobre como agir em eventos sociais onde haverá comida envolvida. Então, eu tenho algumas ideias já sobre isso, eu tenho algumas estratégias já. Não vou abordar isso agora, mas fica para um próximo momento. Remover o pensamento de que as comidas da dieta são ruins e aprender a valorizar e apreciar esses alimentos. Então isso é pra gente parar de pensar que as únicas comidas boas são pizza, lasanha, doces, aquelas coisas que a gente adora comer, salgadinho, chocolate, né? Essas coisas que a gente gosta e sente prazer em comer. E a gente tem a noção, quando a gente é gordo, de que só isso é gostoso e que eu não vou comer as outras coisas porque as outras coisas não são gostosas. Mas conforme você vai fazendo a dieta, você pode perceber que as outras coisas são gostosas. E se você olhar pessoas magras, as pessoas magras comem com prazer algumas coisas, né? Você vê uma pessoa magra que come uma salada e ela adora comer uma salada. Eu conheço pessoas que trocam uma salada por uma pizza. Então eu acho que parte do mudar o pensamento é você entender que as comidas da dieta são gostosas. E você que quer mudar a sua vida e que quer emagrecer, né? Você precisa começar a pensar nisso, começar a pensar que esses alimentos também são bons. Então tira da cabeça isso que, eu tô comendo isso só porque eu tô de dieta, senão eu não comeria, sabe? Isso não faz parte do pensamento de uma pessoa que quer emagrecer a longo prazo. Não é que você vai comer só aquilo pro resto da sua vida, você vai poder voltar em algum momento a comer alimentos de alto teor calórico, né, ou de alto carboidrato, mas você tem que também ter no seu dia a dia esses alimentos low carb como natural para você, né? Então depois remover o pensamento de que o exercício físico é chato e que você faz por obrigação. Perceber que o exercício físico pode trazer muita satisfação, aumentar a energia ao longo do dia e facilitar tarefas do dia a dia. Então essa parte é uma tarefa que para mim ainda é difícil, né? Eu estou ainda trabalhando um pouco essa parte do exercício físico, mas a gente sabe que o exercício físico tem vários benefícios além do emagrecimento para a saúde em geral. Então pensa no exercício físico como algo que faz parte da sua vida e que está melhorando a sua vida, e que ao estar fazendo aquele treino, aquele exercício, você está indo em direção aos seus objetivos e está se tornando a pessoa que você quer ser. E que aquilo é um processo, é uma atividade que está te ajudando no seu objetivo. Então para de pensar como sempre uma obrigação, uma coisa chata, e tenta fazer então algum exercício que te dê algum nível de satisfação, algum nível de prazer. Se o que você está fazendo é muito chato e você não aguenta, você não vai fazer isso a longo prazo. Então tenta achar exercícios físicos que você ache legal, que você, né, não é que você vai ter vontade de fazer aquilo todo dia, mas um pouco assim de prazer e satisfação você tem que ter com o exercício físico, tá? Depois, praticar mudanças de pensamentos de uma mente gorda para uma mente magra. Existem muitas fontes que falam sobre isso, né? Sobre como que o gordo pensa, como que o gordo age, e como que o magro pensa, como que o magro age. Então é básico, eu não vou entrar em muito detalhe disso, mas é mudar algumas formas de pensamento, né? Depois, mesmo com fome, antes disso não ficar pensando nas comidas que você gostaria de estar comendo e não está comendo por causa da dieta. Isso somente gera frustração e atrapalha o processo. Então isso eu percebo tanto em mim como em outras pessoas, que isso acontece e atrapalha muito a dieta. Quando a gente fica pensando, nossa, eu queria agora comer uma pizza, nossa, eu queria agora comer um chocolate, comer um bolo.
Você pode até resistir por 1 ou 2 dias, mas se você continuar pensando nisso, eventualmente você vai comer essas coisas, você vai sair da dieta. Então evita ficar pensando em tudo que você queria estar comendo, né? Porque isso vai atrapalhar a sua dieta, vai gerar frustração, vai fazer você querer desistir, tá? Então evita isso. Depois, mesmo com fome, não ficar pensando em comer o tempo todo. Procure fazer alguma atividade que mantenha seu foco em outro assunto. Então, quando você estiver com fome, evita de ficar o tempo todo pensando, né? Nossa, tô com fome, queria comer, tô com fome, queria comer, tô com fome, queria comer. Evita ficar com esse pensamento na cabeça, vai fazer uma atividade, vai se distrair. Aí, se você realmente tiver há muito tempo sem comer e tá com fome, faz um lanche low carb, come uma fruta, então, faz alguma coisa mais saudável. Tá? Mas não fica pensando em comer o tempo inteiro. Se você está pensando em comer o tempo inteiro, isso vai te prejudicar. Por último, estratégias de cuidados pessoais. Eu acho que isso pode ser muito valioso para algumas pessoas. Para mim é valioso em partes, em outras vezes acho que não tanto. Eu ainda estou um pouco na dúvida sobre o que pode ser implementado aqui. Mas eu acho que o que eu venho fazendo vem me ajudando e eu quero manter isso da forma que está por enquanto, né? Entender que o desejo de emagrecer é também um desejo de cuidado pessoal. Por isso, adquirir outros hábitos de cuidado pessoal vai trazer satisfação e auxiliar na dieta. Procure cuidar-se mais, ter atenção aos hábitos de higiene. Dedique toda semana um período de 2 horas especificamente para cuidar de si mesmo e também verificar o que pode ser melhorado no seu cuidado pessoal. Para tarefas mais longas, por exemplo, cortar o cabelo, utilize esse momento para agendar uma data específica para essas tarefas, né? Procure se vestir melhor, valorize sua imagem, seja a pessoa que você quer ser, não deixe a preguiça falar mais alto. Então, basicamente, assim, as estratégias de cuidados pessoais, elas estão relacionadas com você se sentir bem, né? Porque no fundo emagrecer é isso, você quer se sentir bem, é bem-estar. Você está querendo emagrecer para ficar mais bonito, para se sentir melhor, para ter mais disposição no dia. Geralmente essas são as motivações que as pessoas têm. Então elas estão relacionadas a cuidados pessoais. Então se você já caminhar nessa direção de se cuidar, de ter mais bem-estar, você já vai estar se sentindo melhor. E com isso você vai conseguir seguir a dieta mais fácil, né? Então eu acho que esse processo todo, né? Eu vou colocar uma imagem agora, um resumo desse processo todo de emagrecimento para vocês verem. Eu acho que ele é muito diferente da gente pensar nesse outro processo que é somente fazer uma dieta e fazer um exercício, né? Eu acho que quando a gente começa a pensar que o processo de emagrecimento ele tem vários fatores, ele é multifatorial, tem muita coisa ali envolvida além de fazer uma dieta e fazer um exercício, eu acho que isso abre a nossa mente para tentar outras estratégias. E quando você tem definidas as suas estratégias, você pode também verificar no fim do mês, caso não tenha emagrecido, o que você pode alterar, que estratégia você pode aumentar, intensificar, que estratégia não te ajudou muito e você quer retirar. Você tem variáveis para mexer na sua dieta, quando você tem isso claro. Se você não tem essas estratégias claras, no fim do mês você não perdeu peso e não sabe por quê, né? Não é comum a gente ver assim as pessoas falarem: olha, doutor, eu não emagreço e não sei por quê. Eu não como muito, eu não sei por que eu não emagreço. Então, eu acho que definir as estratégias e medir as coisas que você está fazendo é uma forma de saber o porquê, né? Por que você não emagrece, né? Então, beleza. Então, agora, passada essa parte, eu vou mostrar, então, como que ficou o meu planejamento inicial, né? Então, em agosto, no dia 3 de agosto agora, eu medi meu peso, porque eu decidi que eu ia começar uma dieta, que eu queria emagrecer, e eu tava pesando 111,5, né? 111,5. E aí, eu calculei o meu peso final desejado, baseado no IMC, minha meta final era 74 quilos, e com base nesses dois dados, eu fui calculando minhas metas mensais, baseado no que eu sei que eu consigo perder, né? Porque eu já fiz outras dietas, eu sei o quanto mais ou menos eu consigo perder por mês. E aí eu defini minhas metas de setembro, outubro, novembro e dezembro. Então essa tabela que eu vou pôr na tela para vocês aí é uma tabela anual de controle de emagrecimento. E ela tem 3 colunas ali para a gente preencher, né? Uma é o mínimo, outra é o ideal. Então eu não coloquei um peso somente como o que eu quero chegar, mas eu coloquei uma janela, né? Então eu coloquei o ideal, é uma meta um pouco mais desafiadora, que eu acho que é mais difícil de cumprir, mas que eu quero tentar. E o mínimo
é assim, ó, se tudo falhar, então no mínimo eu quero atingir esse peso. Porque se eu não tiver essa meta mínima, eu vou acabar não emagrecendo, né? Então eu pus na minha cabeça que o mínimo é assim, eu vou fazer de tudo para atingir esse mínimo. Se eu não tiver nele, eu vou mudar alguma coisa, eu vou tomar atitudes mais drásticas e vou chegar nesse mínimo. E a coluna do centro, a medição, é o peso que eu medi naquela data que está marcada, né? A data que está marcada sempre é a primeira quinta-feira do mês, porque eu gosto de medir meu peso na quinta-feira. Eu acho que segunda-feira é um dia ruim, que é onde você vem do fim de semana, geralmente você está inchado, não reflete muito bem o peso real. Então, geralmente na segunda-feira você vai pesar um pouco mais alto, e aí você tem até quinta-feira para dar uma desinchada, para fazer uma dieta e pesar na quinta. Então, toda quinta é uma pesagem semanal que eu não falho, né? E eu posso falhar outros dias, mas não na quinta-feira. Então, basicamente é isso. Daí, para setembro, o meu objetivo ficou entre 107 e 105, e para outubro, que é o mês que estou entrando agora, entre 103 e 99. Então, agora eu vou colocar na tela a ficha de agosto para a gente avaliar. Eu comecei na quinta-feira, dia 3, com 111,5 e a minha meta ficou sendo essa, né? Que era o meu peso inicial, 111,5. Daí, baseado nos cálculos que eu fiz de definição de meta, eu decidi que eu vou perder 200 gramas por dia como meta, em média, né? Isso aqui foi baseado, se eu não me engano, na minha meta ideal ali, né? Então eu fui preencher toda essa tabela de agosto, reduzindo a cada dia, reduzindo 200 gramas. Então, assim, o que aconteceu, né? Na primeira semana ali, eu só medi na quinta, então falhei um pouco já desde o início. Mas na semana 2, segunda-feira, eu estava com 110, então eu já tinha perdido 1,5 kg e eu já estava abaixo da minha meta ali, já tinha vencido a meta, né? Que era 110,7. Depois eu continuei perdendo peso nessa semana, terminei no sábado com 108,2, ainda legal. Na semana 3, na quinta-feira eu estava com 107,6, tá? Então acho que aqui foi a primeira vez que eu atingi o patamar do 107, que depois vocês vão ver que vai ter sido um patamar difícil para eu vencer, tá? Na semana 4, vocês já podem ver que eu praticamente não me pesei, ó. E aí, como eu não queria falhar na quinta, eu pesei e deu 107,5. Na semana 5, no dia 30, foi 107,6. A quinta-feira eu falhei, né? Que não deveria ter falhado, mas já fica ali bem próximo o peso de quarta-feira, 107,6. Então eu meio que estabeleci nesse peso. E aqui já tem um padrão, né? Que eu notei, que eu já sabia que era um padrão meu e também para você tomar cuidado, que é o padrão de quando você para de se pesar, geralmente é porque você está engordando ou está mantendo peso, você não está perdendo peso. Porque quem está fazendo dieta e perdendo peso, sempre quer se pesar para ver o quanto está perdendo, né? Então, uma dica minha é realmente se pese todo dia e não precisa ficar assustado se você ganhar um pouco de peso, mas tenha isso como um alarme para você levar a sua dieta a sério, para você não começar a ganhar peso um dia depois do outro, sempre, né? Vamos partir agora para a análise de setembro. Então, em setembro, a primeira semana de setembro foi só sexta, sábado e domingo, e eu não fiz medição. Às vezes no fim de semana eu falho bastante. Então, na semana 2, eu só fiz a medição na quinta, ó, 107,4. No domingo, 107,6. Eu ainda estava no mesmo patamar, então eu não estava conseguindo perder peso, né? Passou já umas 3, 4 semanas que eu não perdi nada. Na semana 3, eu consegui perder um pouquinho, ó, cheguei no 106,0. Depois, na semana 4 de setembro, continuei no 106, mas quase indo para o 107. E na semana 5, eu consegui baixar, aí comecei a levar um pouquinho mais sério, né, no final de setembro, porque eu percebi que eu ia ter minha pesagem mensal e que eu não estava dentro da minha meta. Então eu comecei a levar um pouquinho mais a sério e ativei um protocolo de emergência, vamos dizer assim. E aí consegui perder, ó. Então todo dia eu tive uma perda expressiva, de 107,5 para 106,2, depois para 105,4, 104,5, 104,2. Sábado, dia 30, eu não medi. E vamos entrar agora em outubro, que é o mês atual, né? Eu ainda não anotei a meta, daqui a pouquinho eu vou anotar com vocês. Mas eu medi então segunda-feira 103,7, terça-feira 103,4, quarta-feira 103,2 e quinta-feira
foi 102,0, quinta-feira, dia 5, que é minha medição anual, né? Então, beleza. Então, isso foi o resumo. Eu perdi, então, no total, né? Eu comecei com 111,5 e cheguei no 102 em outubro, dia 5. Então, eu já perdi 9,5. Perdi 9,5 kg em 2 meses. Que tá legal, não é estupendo, não é fenomenal, mas vai dar uma média de quase 5 quilos por mês. Então, achei que foi bastante legal, achei que foi bom, assim. Pretendo continuar nesse mesmo rumo, né? Se você achou esse controle, né, esse tipo de ficha interessante, você quiser, essas fichas aqui já estão disponíveis para download gratuito. Ali na descrição do vídeo tem um link, tá? Vocês podem acessar o nosso site do Buy Me a Coffee e ali tem o download para as fichas até dezembro, tá? Eu vou, acho que talvez hoje ou amanhã, fazer de janeiro também e já colocar lá. Mas até dezembro já tem, então pode baixar outubro, novembro, dezembro, tá disponível. Beleza? Então, agora vamos acompanhar o preenchimento de outubro. Bom, pessoal, vocês já viram eu preenchendo aí a tabelinha de outubro. Eu queria também fazer uma consideração final, assim, sobre o que muita gente fala, né, de quem é gordo e tal, que, você tem que se aceitar, você tem que aceitar o seu corpo do jeito que você é, que não tem problema ser gordo e tal, né. Beleza, assim, eu acho que quem quer continuar sendo gordo e se aceita e acha legal, tudo bem. Mas para quem quer mudar, você tá no seu direito de mudar e buscar uma vida que você acha melhor, né, e que você quer. Então vá atrás disso, né? Não fique assim achando que você é obrigado a ser gordo, porque tem alguém dizendo que você tem que se aceitar. Você não é obrigado a se aceitar. Você não é obrigado a ser feliz sendo gordo. Você foi gordo por alguma circunstância que aconteceu na sua vida, uma série de circunstâncias provavelmente. E você pode sim tomar atitudes para mudar, para emagrecer, para se sentir mais à vontade com o seu corpo, para ser mais feliz. Bom, essas foram minhas considerações nessa revisão de outubro, né? Se surgiu alguma dúvida para vocês, aí vocês podem deixar nos comentários, né? Se quiserem mais informação sobre alguma coisa, deixa aí que a gente responde ou faz um vídeo só sobre isso, tá? Mês que vem vai ter outra, em novembro eu vou fazer a análise do mês de outubro, né? Ver como é que foi outubro. E acho que vai ser um vídeo mais curto, porque nesse vídeo tinha muita coisa para atualizar vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado alguém, né, que possa te motivar a continuar nesse processo ou a iniciar esse processo de emagrecimento com mais intensidade. Tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.